Oi, gente, vamos lá para mais uma aula, né, do curso de Física Geral 3. Essa é a aula final do capítulo, tá? Especificamente do capítulo 21 lá do Halliday, que é o livro-texto que a gente está seguindo. E o tema é Princípio da Conservação da Carga Elétrica. Então, só para a gente se nortear em relação ao que a gente tem, né? A gente já sabe que o que é carga elétrica, já vimos nas aulas anteriores. Sabemos que a carga de qualquer corpo é dada por N vezes E, né, onde é uma constante que vale 1,6 10 a menos 19 coulombs. Se for um elétron, é esse valor negativo. Se for um próton, a carga é esse valor positivo. E sabemos que a carga é quantizada. Tá? Princípio da conservação da carga elétrica. Então, vamos imaginar que eu tenho três corpos diferentes. Tá? Inicialmente, vamos imaginar eles feitos de material condutor, ou seja, eles permitem a passagem de movimento de cargas em seu interior, né, gente? E vamos imaginar que eles foram previamente carregados e a carga inicial de cada um está indicada aqui. Q0A, carga inicial de A, Q0B é de B, Q0C é de C. E aí a gente promove o contato entre eles. Eles vão trocar carga elétrica, né? Porque são condutores, as cargas vão se locomover, vão atingir uma nova situação de equilíbrio. Eu vou antecipar logo, né? Esse equilíbrio vai acontecer quando o potencial elétrico em volts entre eles for o mesmo, mas não se preocupem porque a gente vai tratar de potencial elétrico ainda em uma área lá na frente, uma aula lá na frente, tá? Mas vão atingir um novo equilíbrio e aí eu separo eles. Quando a gente separa eles, eles têm uma nova carga elétrica agora. Agora A tem uma carga QA, que é a carga final de A, B tem uma carga QB e C tem uma carga QC, tá? São as cargas finais de cada corpo. Então, a carga total antes desse sistema, né, formado por três corpos, ela é a soma das cargas iniciais, Q0A mais Q0B mais Q0C. Eu posso simbolizar isso com somatório, né, o somatório das cargas iniciais. Da mesma forma, a carga total depois é dada por QA mais QB mais QC, que eu posso simbolizar pelo somatório das cargas finais. O que diz o princípio da conservação da carga elétrica? Ele diz simplesmente, gente, que o somatório das cargas iniciais do sistema é igual ao somatório das cargas finais. Então, se eu escrever isso expandido, Q0A mais Q0B mais Q0C é igual a QA mais QB mais QC. A carga total é conservada. É isso que diz esse princípio. Se você parar para pensar, isso é um pouco lógico. Por quê? Porque a carga ela é dada pela quantidade de elétrons e prótons que o cara tem em desequilíbrio. Lembra que a gente discutiu isso? Ou em excesso ou em falta. E essa quantidade de elétrons total em falta ou em excesso do sistema, ela não vai sair do sistema, gente. A única coisa que eu vou fazer é tocar os corpos, e aí se eu vou tocar eles, eles vão entrar em contato, e depois eu vou separar. Os elétrons em falta ou em excesso, eles só passaram de um corpo para o outro. Eles não saíram do sistema e nem chegaram no sistema de fora. Significa dizer que essa carga total vai ser conservada. Vejam, interessante, né? Em Física 1, vocês já trataram de três princípios da conservação, né? Princípio da conservação da energia mecânica, princípio da conservação do momento linear e princípio da conservação do momento angular. Esse é um quarto princípio da conservação, o princípio da conservação da carga elétrica, que foi proposto pelo Benjamin Franklin e até hoje é um princípio válido e irrefutável, né? Ninguém pode duvidar dele por enquanto, e a física, inclusive a física moderna, se utiliza dele ainda como premissa básica, tá? Um exemplo de aplicação aqui. O núcleo radioativo do urânio 238, ele emite radiação, tá, gente? Ele é radioativo e ele emite radiação em forma de partícula alfa, que é uma partícula que equivale ao núcleo do elemento químico hélio. Por que núcleo? Porque não tem os elétrons. Então, ele tem dois prótons, né, número atômico aqui embaixo 2, vocês sabem disso lá da química básica, e número de massa 4. Tem dois prótons e dois nêutrons. E quando ele emite essa partícula alfa, ele sofre um processo chamado transmutação. O urânio vira tório. Por que transmutou? Porque o número atômico mudou. E a gente sabe que quando o número atômico de um elemento químico muda, o elemento químico também muda. Onde é que entra a conservação da carga aqui? Olha aqui, ó.
Isso aqui não representa a quantidade de prótons que o cara tem no núcleo, ele tem 92. O alfa não carrega 2, mas o tório tem 90. 90 mais 2, 92. O princípio da carga, da conservação de carga foi obedecido. Outro exemplo que eu trago aqui é um exemplo bem interessante, que é estudado lá na mecânica quântica e física de partículas, tá? Que é o princípio da aniquilação. O elétron, ele tem um antielétron dele, que é uma carga simétrica, ele é chamada antimatéria, que a gente chama de pósitron, que a gente simboliza por E+, ou beta+, tá? O elétron pode ser simbolizado também pelo beta-. Então, a antipartícula de elétron é o beta+, o pósitron. Muita gente diz, a antipartícula do elétron não é o próton, porque tem carga positiva. Não, não é antipartícula. Por quê? Porque para ser antimatéria tem que ter a mesma massa. E vocês sabem que o próton é muito mais pesado que o elétron, né? Tem uma massa quase 2.000 vezes maior que o elétron. Então, ele só tem a carga oposta, mas não tem a mesma massa. A antimatéria do elétron é o pósitron. Alguns materiais radioativos também emitem beta+, tá? Pósitron. E aí o que acontece? Olha que curiosidade. Quando o elétron encontra o antielétron, o pósitron, existe um processo chamado aniquilação. A massa, a matéria desaparece, gente, e vira radiação eletromagnética. Deixa eu voltar aqui. Olha que interessante. A radiação, né, que não tem massa, onda eletromagnética, foi oriunda de duas partículas que tinham massa. Por isso que o nome desse processo é aniquilação. As massas foram aniquiladas. Viu que coisa interessante. Esse é o princípio, eu não vou falar aqui em detalhes, mas esse é o princípio por trás daquele exame chamado PET, não sei se já ouviram falar, que é o Positron Emission Tomography, né? Tomografia por emissão de positron, que é usado, por exemplo, para detectar câncer em estágios iniciais. Então, o paciente injeta nele um fármaco que emite beta+, o beta+, quando interage com o elétron da matéria lá do paciente, emite radiação que é detectada lá pelo sensor e forma a imagem. Onde é que entra o balanceamento, a conservação da carga? Aqui, ó. É mais, é menos com é mais. Se você somar aqui esse elétron em excesso com esse em falta, não vai ter elétron nenhum aqui, faltando carga elétrica nenhuma aqui. Então gera radiação gama, que é uma radiação que não tem carga. Olha que maluquice. Não tem carga nem massa, né? A radiação não tem nem carga nem massa. E também existe o processo inverso, que é esse aqui, ó. O processo inverso ele acontece quando a radiação gama desaparece e forma um par elétron-pósitron. Um par matéria-antimatéria. Olha a carga conservada aqui, ó. A carga aqui também é zero. Essa carga zero, ela na verdade é oriunda de uma carga menos e outra mais. O princípio da conservação da carga foi obedecido. Eu só trouxe dois exemplos aqui de um princípio que é básico lá do início da eletrostática, que é usado hoje em dia na física de partículas, física nuclear e na física de partículas, tá? Então, vê que interessante. Bom, quando os corpos são idênticos, aí existe outra coisa aí interessante, tá? Que é uma expansão do que a gente pode fazer em relação àquela matemática ali, que é o seguinte: quando os corpos são idênticos, tá? Eu posso, deixa eu apagar isso aqui que ficou na tela, eu posso fazer o seguinte, olha que legal. Imaginando que eu tenho três esferas feitas de metal, tá? Tá aqui o exemplo. E elas são idênticas, têm a mesma massa. São feitas do mesmo material. E elas têm carga inicial. São condutoras e eu vou colocá-las em contato. Tá aqui a figura. Quando eu separar elas, elas vão adquirir uma nova configuração de carga. Cada uma vai ficar com a carga final. Mas vejam só, se elas são iguais, as cargas finais delas aqui, gente, ó, vão ficar iguais. Porque ambas vão ficar com a mesma carga elétrica, tá? A gente vai discutir por que isso lá na frente. Isso tem a ver com a capacitância dos corpos, tá? Cada corpo aqui tem a mesma capacitância, que é a capacidade de acumular carga elétrica. Como elas têm a mesma capacitância, elas vão ficar com a mesma carga elétrica. Quando eu for usar o princípio lá da conservação da carga, aqui, ó, somatório das cargas iniciais
é igual ao somatório das cargas finais, eu vou escrever isso aqui, expandir. Ó. Q0A mais Q0B mais Q0C é igual a QA mais QB mais QC. Só que esses Q são iguais. Então fica Q mais Q mais Q. Q mais Q mais Q dá 3Q. Olha que legal. Se eu quero achar o valor de Q, esse 3 vai dividindo. Resultado. A carga final dos corpos ficou a média aritmética das cargas iniciais. Concorda que isso é uma média aritmética? Né? Eu tenho 3 termos e estou dividindo por 3. Se eu tivesse 3 corpos trocando carga, seria Q0A mais Q0B mais Q0C mais Q0D dividido por 4. Porque aqui ficaria Q mais Q mais Q mais Q. Então, resumindo, se os corpos forem idênticos, tá? Que é o que tem aqui, ó, em cima, escrito. Se eles forem idênticos, a carga final que eles vão adquirir após terem sido colocados em contato é igual ao somatório das cargas iniciais dividido pelo número de cargas. Ou, de maneira mais simplificada, é igual à média aritmética das cargas iniciais. Aí eu representei aqui, ó, em forma de somatório para vocês verem aqui. Então tá aqui, ó, é o somatório das cargas iniciais dividido por n, tá? Bom, ao final dessa aula, na descrição lá do vídeo, tá? Como o capítulo acabou, eu vou colocar uma lista de exercícios sugeridas da parte lá de problemas do Halliday, tá? Do capítulo 21. Então, eu recomendo que vocês façam essa lista e depois a gente faz um encontro só para tirar a dúvida dela, tá bom? Foi um prazer mais uma vez.